tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós fazermos o quê? Trabalharmos com literatura, viajarmos nessas histórias, conhecer autores, conhecer personagens, ter vontade de entrar nessas histórias. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu tenho certeza que a literatura, ela nos favorece, ela permite que a gente saia daqui de onde nós estamos e entramos em histórias que às vezes a gente nem imagina que existe. A literatura é uma arte e por ser esta arte, ela deve ser apreciada. E por falar em literatura, é claro que nós vamos trabalhar o texto literário, mas antes nós vamos apenas ver uma imagem. Trouxe uma imagem para vocês. Olha só, essa imagem. Prestem bem atenção nessa imagem. O que você reconhece, o que você não reconhece. E agora eu já tenho uma pergunta. De qual história esta ilustração foi retirada? Olha só, essa ilustração foi retirada de uma história. De qual história será? Será que pela imagem, pelos personagens que estão aparecendo, você é capaz de responder? Vou te dar um tempinho e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí no título da história, saber de qual história essa imagem foi retirada? E é claro que se você percebeu, aqui eu já tenho colocado o nome dessa história. É claro que nós estamos falando de quem? De Alice no País das Maravilhas. Vamos descobrir um pouquinho sobre isso? Olha só, Alice no País das Maravilhas tornou-se, desde o seu lançamento em 1865, um grande clássico da literatura. Seu autor usou o pseudônimo de Lewis Carroll. A história, ao longo de mais de um século, foi adaptada várias vezes para o cinema. Virou filme de animação dos estúdios Disney em 1951. O cineasta Tim Burton dirigiu uma versão excêntrica que estreou em 2010. A primeira adaptação aconteceu em 1903. Agora, eu chamo a sua atenção para essa data da história da Alice, o ano de 1865. Então, essa história já existe há muito tempo. E por existir há muito tempo, tem o quê? Nós temos várias adaptações, várias reescritas desta obra. Então eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, olha só, esse aqui, Alice no País das Maravilhas, mas este é em HQ. Olha só, para vocês verem que existe também a obra clássica em HQ. Interessante, não é? Posso fazer isso, professor? Pegar aí uma obra e transformá-la, adaptá-la para uma outra linguagem? Pode. Quando a gente fala de outra linguagem, nós não estamos falando somente de HQ, não. Nós estamos falando também de imagens do cinema. Por quê? Porque ela é adaptada para o cinema. Então, nós temos muitas versões dessa Alice no País das Maravilhas. Aqui eu trago hoje para vocês, para a gente fazer a leitura, para a gente comentar sobre o texto literário, ela é bem interessante, que é essa que está aqui, tá? Para vocês, que eu vou colocar aqui para vocês verem, que é qual? Alice no País das Maravilhas em cordel. Olha que bacana, em cordel. É uma adaptação de João Gomes de Sá e a ilustração de Marcos Garuti. Então nós sabemos que essa adaptação da Alice no País das Maravilhas, inspirada
certo? Lá no Alice no País das Maravilhas original. Tá? Aquela original lá do ano de 1865. Mas ela é feita em cordel. E nós sabemos que o cordel é algo muito, muito, muito brasileiro. Vamos conhecer um pouquinho desse João Gomes de Sá? Olha só. João Gomes de Sá, um dos mais respeitados cordelistas da atualidade. É o autor da versão em cordel de Alice no País das Maravilhas. O poeta, atento às soluções criativas do texto original, reconstruiu algumas situações, emprestando características nordestinas à protagonista, aos personagens e cenários. Olha só que bacana é essa adaptação do João Gomes de Sá, do Alice no País das Maravilhas em cordel. Por quê? Porque ele reconstrói e empresta características nordestinas. Porque nós sabemos, né, que o cordel está lá nessa região Nordeste, é bem famosa nessa região. Então é bem interessante que ele traz essas características nordestinas, fazendo até que fique mais próximo da gente, não é verdade? Mas eu estou aqui falando de cordel, né? Vamos, então, relembrar o que é um cordel. Nós já falamos de cordel durante as aulas. Será que você lembra o que se trata um cordel? Como que é um cordel? Então, quais são as características de um cordel? Será que você lembra? Um tempinho para você lembrar, anotar ou mesmo pesquisar. E eu já volto para a gente continuar. Então, será que você relembrou aí essas características do cordel? Pelo menos as características mais conhecidas do cordel? Vamos então trazer para vocês? Olha só, eu tenho o cordel, ele é feito em estrofes e versos, né? Então eu tenho as estrofes. O que são as estrofes? Conjunto de versos. Aí nós temos também as rimas. As rimas são bem importantes no cordel. Depois, a linguagem simples. Essa linguagem simples, muito próxima da linguagem oral, nós temos também no cordel. E nós temos temas variados, podem ser inúmeros temas trabalhados. Então eu tenho em cordel, sim, muitas obras clássicas adaptadas para o cordel. Uma dessas obras clássicas é a que nós vamos trabalhar hoje, que é o Alice. Uma outra característica do cordel é também a xilogravura, né? O que são xilogravuras, professor? Lembram aquelas imagens que aparecem no cordel, normalmente em preto e branco? Essas são as xilogravuras. Esse aqui, ó, esse que eu trago para vocês, o Alice no País das Maravilhas, em cordel, nós não temos as xilogravuras. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as ilustrações aqui, não tem a característica da xilogravura, certo? Não tem essa característica, mas nós temos aí, né, essas características do cordel. Olha só, escrito em versos, daí os versos nós temos as estrofes. Vocês vão perceber que durante a leitura nós vamos ter também as rimas e até mesmo a linguagem mais simples. E já que a gente está falando de Alice, será que você conhece um pouquinho da história de Alice? E por isso a gente já vai tentar nos antecipar. O que você conhece da história de Alice no País das Maravilhas? Faça aí uma pequena relação do que você conhece para depois a gente verificar se isso apareceu nesse texto que eu trouxe para vocês hoje. Então, um tempinho para você e eu já volto.
Eu fico aqui curioso, porque você sabe que eu sou uma pessoa curiosa, eu fico aqui curioso para saber o que você conhece dessa história do Alice no País das Maravilhas e ainda mais curioso para saber como que você conheceu essa história. Será que você conheceu porque alguém fez a leitura dessa história para você? Será que você conheceu porque você assistiu a algumas das adaptações que passaram? Será que foi isso? É desta forma que você conhece? Infelizmente, o que me cabe aqui é ficar curioso a esse respeito. Muito bem, conforme nós já conversamos hoje, nós vamos fazer a leitura de uma adaptação do clássico Alice no País das Maravilhas. Essa adaptação em cordel, então a gente sabe que vai ser, nós vamos ter ali os versos e as estrofes. Eu separei para vocês a leitura de cada um dos slides que vão aparecer, eu separei para vocês por estrofes, para ficar mais fácil para vocês entenderem quando que a estrofe vai ser mudada, beleza? Então nós vamos ter aí alguns versos que vão formar a estrofe e cada uma dessas estrofes estará ali dentro de um único slide, beleza? Então, te convido para viver essa história do Alice no País das Maravilhas em cordel, lembrando que vai ter características o quê? Características nordestinas. Então, acompanhem comigo. Nas veredas do cordel, sigo as mais bonitas trilhas. Vou compondo minha história em canções e redondilhas. E sem cometer tolice, narro a história da Alice no País das Maravilhas. Agora que nós fizemos a leitura da primeira estrofe, que ainda não começou, né? A história da Alice, chama a atenção de vocês para essa estrofe, para que a gente reconheça bem a separação ali por versos. Mas, professor, eu ainda não sei o que é verso. Será que você pode explicar? Olha só, para ficar de um jeito bem simples para você entender, nós vamos chamar de versos, olha só, cada uma dessas linhas nós chamamos de verso. O conjunto, né, lembra que eu falei para vocês que cada uma das estrofes vão estar em slides separados? O conjunto desses versos aqui nós chamamos de estrofe. Então é a característica do cordel, rimas, versos e estrofes. Mas e agora, e as rimas? Onde estão as rimas? Para ficar bem fácil também, nós vamos aqui nas últimas palavras. Nós vamos pensar quais palavras produzem sons muito próximos. Né? Quais daquelas palavras têm um som muito próximo? Então, por exemplo, olha só. Vou pegar aqui duas que estão bem próximas. Olha, tolice, a palavra tolice e o nome Alice. Olha só, terminam da mesma forma, então esse fica bem fácil da gente reconhecer. Terminam da mesma forma e possuem, né, esse som final muito próximo. Ó, tolice, Alice. Então nós temos ali a formação da rima. Então a rima a gente percebe pelo som. Se você tem um pouquinho de dificuldade de saber se a palavra rima ou não com outra, sugiro para que você realmente pronuncie a palavra, até você conseguir se acostumar. Né? Você pronuncia a palavra, que pela pronúncia você vai perceber se elas estão rimando ou não. Claro que não, ali no nosso cordel vão acontecer várias rimas diferentes, com palavras diferentes, não vão ser somente, né, tolice com Alice ou redondilhas com maravilhas, né? Vão aparecer tantas outras rimas. Então, fique atento também na sonoridade. Por quê? Porque como a gente tem um texto poético, o texto poético traz essa sonoridade. Beleza? Conseguiram compreender então ali? Olha só, versos são as linhas. O conjunto deles nós chamamos de estrofes. E as rimas a gente percebe pelo som. E agora, então, vamos lá para a nossa história da Alice. Transporto com muito gosto para o cordel brasileiro história de encantamento, famosa no mundo inteiro. Lewis Carroll é o autor, pois foi ele, meu leitor, quem a redigiu primeiro. O País das Maravilhas tem aqui nova versão. O verso metrificado da popular tradição apresenta como Alice, vence o tédio e a mesmice, com muita imaginação.
Muito bem. Olha só que interessante. Alice vence o tédio e a mesmice. E eu vou te perguntar alguma coisa. Por quais motivos Alice poderia estar entediada? Pense aí em você mesmo, já vamos entrando nesse personagem, nessa história. O que acontece que te deixa entediado? Será que é mesmo que acontece com Alice? Um tempinho para você e eu já volto. Conseguiu pensar aí por que Alice estaria entediada? Será que você buscou alguma coisa na história que você já conhece? Ou será que você buscou alguma coisa ali sua mesmo, né? Aquela que te deixa entediado ou entediada? Então, vamos descobrir. Olha lá. O dia acordou sem graça, nem cantou o bem-te-vi. Bem distante na planície, soluçava a Juruti. As árvores do casarão chamavam muita atenção do pequeno colibri. Nesse velho casarão, Alice, meiga educada, criatura estudiosa, mas um pouquinho levada, reside, feliz da vida, com a família querida, sendo por todos amada. Como sempre, todo dia, bem no alpendre se sentou, e a sua irmã mais velha, sem jeito, se acomodou. Estudaram a lição, com muita disposição, até que Alice falou. Resolvi toda a lição, por isso fiquei cansada. Essa mesmice, meu Deus, me deixou muito enfadada. Vamos brincar no jardim? Minha irmã, diga que sim. Venha, não fique parada. Vamos lá para o jardim. Veja que paisagem bela. O sol afagando as nuvens, pintando linda aquarela. Na hora, sua irmãzinha, para não ficar sozinha, saiu correndo atrás dela. E sentadas no jardim, fitavam a grande mata, mas Alice resmungava. Esse dia não desata. E não é que, de repente, passa um coelho em sua frente, trajando terno e gravata. Passou correndo o tal coelho. Parecia preocupado. Olhava para o relógio no cinturão amarrado, dizendo: perdi a hora, o que vou fazer agora? Estou de novo atrasado. Alice disse: danou-se, e atrás do coelho correu, mas o danado apressado na cacimba se meteu. Alice disse: coitado, entrou no buraco errado, o que foi que aconteceu? Ela ainda ouvia a voz do coelho engravatado, repetindo sem parar: ó céus, estou atrasado. Quem do relógio depende, sua liberdade vende, pois assim diz o ditado. Na beirada da cacimba, Alice chegou cansada. Olhou tudo com cuidado. Não conseguia ver nada. Era um coelho? Ela pensou. Sem ter cuidado, encostou na tal cacimba, encantada. Aí caiu na cacimba, perdeu a concentração e, conforme ia caindo, surgia um grande clarão. Em vez de se esborrachar, a menina foi parar num gigantesco salão. E agora que nós já fizemos a leitura introdutória da Alice, então a gente já percebeu que a Alice já viu o tão famoso coelho, eu te convido para a gente pensar um pouquinho. Olha só, Alice foi parar onde? No gigantesco salão, certo? Então, como poderia ser o salão em que Alice foi parar? Eu te convido agora, olha só, presta bem atenção no professor. Eu te convido agora para você refletir, para você pensar não somente
naquelas imagens que você viu de um filme que você assistiu que tinha Alice, ou em outras obras que você viu que também tinha Alice, mas para você utilizar a sua criatividade, certo? E pensar aí como que poderia ser este salão. Não é para você tentar adivinhar exatamente o que vai estar na história. É para você utilizar a sua criatividade, assim, por exemplo, como foi utilizada aqui nessa adaptação que nós temos em HQ, certo? Nós temos aqui a visão, né, daquele ilustrador, daquela ilustradora da história. Então, exerça essa sua criatividade. E eu vou te dar um tempinho e eu já volto. Então, vamos ver então como é esse salão, como seria esse salão, e eu fico aqui curioso para saber como seria o salão que você criou aí. Então, acompanhem comigo. Salão de rara mobília, de estilo colonial, uma mesa sem cadeiras ali na parte central, e num canto uma portinha toda pintada novinha na parede lateral. Refazendo-se do susto, caminhou com precisão, curiosa como sempre, prestando muita atenção, na maior tranquilidade, foi com curiosidade bisbilhotar o salão. E agora eu te pergunto novamente, o que mais Alice poderia encontrar no salão? Nós já sabemos mais ou menos como é o salão, mas o que mais ela poderia encontrar? Mais um tempinho para você e eu já volto. Vamos descobrir então o que bisbilhotando a Alice conseguiu ver ali no salão? Olha só, Alice viu sobre a mesa e ficou interessada numa jarrinha de suco cheinha de limonada. Será que posso beber ou é melhor esquecer minha vontade apressada? Mas na jarra estava escrito, pode beber, é verdade. Alice não perdeu tempo, lá se foi a ansiedade. Que gostosa limonada, a sede foi saciada, matou de vez a vontade. O seu corpo, de repente, foi crescendo sem parar. O salão ficou pequeno, sem espaço para andar. Alice disse assustada, que coisa descontrolada, assim não posso ficar. Com muita dificuldade, se acomodou muito mal, desarrumou a mobília ali da parte central. Direto foi à portinha, toda pintada novinha, da parede lateral. Abriu a portinha e viu outro recanto encantado, um jardim muito florido, extremamente cuidado. Murmurou, eu quero ir, será que vou conseguir passar para o outro lado? Confesso que nunca vi um lugar tão belo assim. Pela portinha ela viu, correndo pelo jardim, dizendo, estou atrasado, o mesmo coelho apressado, numa carreira sem fim. Me espere aí, senhor coelho, Alice logo gritou. Porém, o coelho correndo nem sequer a escutou. Por isso, na mesma hora em que o coelho foi embora, a pobrezinha chorou. Ainda muito chorosa, encontrou ali no chão uma pequenina chave que chamou sua atenção. É para abrir a portinha, mas como posso sozinha sair já desse salão? E esta pergunta da Alice eu passo para vocês. O que Alice poderia fazer para sair do salão? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Vamos descobrir? Então, acompanhe. Contudo, vê sobre as lágrimas um potinho de alimento boiando na direção sugerida pelo vento. No pote tinha um aviso: alimentar-se é preciso, ponha fim ao desalento. Alice, mais que depressa, obedeceu ao recado. Provando uma rapadura, viu o corpo transformado. Ficou tão pequenininha que pôde abrir a portinha e sair do outro lado. Ai, meu Deus, que água é essa? Ainda bem que sei nadar. Ah, já sei, são minhas lágrimas, não são as águas do mar. De repente alguém gritou: quem foi mesmo que inundou as terras do meu lugar? Era um rato reclamando, descontrolado, arredio, dizendo: detesto água, prefiro o calor ao frio. De protestar não parou. Alice se aproximou da outra margem do rio. Paciência, senhor rato, para que tanta braveza? Este rio é muito raso e sequer tem correnteza. O senhor venha comigo, pois não há nenhum perigo. Disso pode ter certeza. O rato disse: menina, minha posição não muda. Quem fez essa traquinagem não merece minha ajuda. Vou atravessar o rio, porque preservo meu brio para encontrar quem me acuda. Mas eu preciso de ajuda, Alice pediu assim. Só me responda onde fica um encantado jardim, o ninho dos beija-flores, aconchego dos primores. Diga logo para mim. Não conheço esse jardim e nem quero conhecê-lo. Dê licença que já vou. E saiu queimando o pelo. A menininha nadava. De longe só se avistava o seu bonito cabelo. Não ligou mais para o rato, que não a ajudou em nada. Seguindo a margem do rio, continuou a jornada. Andou muito confiante e encontrou mais adiante uma pequena pousada. Ô de casa, me responda, alguém aqui pode vir? Quero saber o caminho pelo qual devo seguir para encontrar um jardim cheio de rosas jasmim, pois para lá quero ir. E lá de dentro alguém grita: não posso lhe ajudar não. Arrumando o paletó, vestindo a luva na mão, era o coelho engravatado, que já saiu disparado, sem lhe dar muita atenção. Alice segue o danado na direção mais correta, mas o coelho em disparada parece mais um atleta. Ela o perde no percurso, de novo muda seu curso, sem alterar sua meta. Andando por um planalto, como quem paga a promessa, ouve uma voz perguntando: por que correr tão depressa? Sinta a brisa, sinta o vento e viva a cada momento. Não sei para que tanta pressa. Quem fala? Pergunta Alice. Não precisa se esconder. Sou Valquíria Centopeia. Não gosto de aparecer. Eu cuido desta colina e você, bela menina, o que veio aqui fazer? Olá, dona Centopeia. É um prazer para mim. Eu sou muito agradecida, pois nada aqui é ruim. Porém, só quero encontrar, se a senhora me ajudar, um encantado jardim. Continua Alice. Eu quero, nada muito especial, ficarei mais à vontade, em meu tamanho normal. Desde que aqui eu cheguei, muita coisa deparei, que nem parece real. Informou a Centopeia. Esse jardim desconheço, e ser grande ou ser pequeno, tem seu valor, tem seu preço. Tudo é muito relativo. Eu mesmo, bem aqui vivo, tenho tudo que mereço. A grandeza das pessoas não está no seu rebanho, nem tampouco na aparência, na perda ou mesmo no ganho, mas reside em cada ação que brota no coração e independe de tamanho. E agora eu tenho mais uma pergunta para você, já que a Alice está ali precisando de ajuda. Como a dona Centopeia poderia ajudar a Alice? O que ela pode fazer para ajudar? Um tempinho para você e eu já volto. E então, vamos descobrir como a dona Centopeia faz isso? Então acompanhe comigo. Eu entendi, disse Alice, e vou descobrir sozinha. Esse jardim eu encontro, nem que me venha morrinha. A Centopeia então disse: vou lhe auxiliar, Alice, porque nunca fui mesquinha.
Lá no pé da cajazeira, um bom fruto vá colher. Se mastigares de um lado, logo, logo vai crescer. Se comer do lado oposto, irá ter de novo o gosto de ver seu corpo encolher. Alice foi apressada e boa fruta colheu. Sem muito pestanejar, pegou a fruta e mordeu. E sentiu naquela hora que seu corpo, sem demora, gradualmente cresceu. Maravilhada ficou com o fato acontecido. Pegou a fruta e guardou no bolso do seu vestido. Recomeçando a andar, disse: agora vou achar meu belo jardim florido. Saiu dali sorridente, com certeza agradecida. Contemplando a natureza, desabafou comovida. Se todo lugar da terra fosse assim, não tinha guerra, suspirou feliz da vida. Por lá viu rios de leite, montanhas de goiabada, castelos de rapadura e árvores de marmelada. Suspirou muito porque somente em São Saroê tal riqueza era encontrada. Caminhando por um bosque totalmente arborizado, Alice teve um encontro, no mínimo inusitado. Leve, entregue este convite para a duquesa Judite. Desde já, muito obrigado. Quem disse saiu correndo, sem ninguém poder segui-lo. Alice disse: está bem, seu pedido vou cumpri-lo. Se eu encontrar a duquesa, farei essa gentileza, seu honorável esquilo. Não demorou muito tempo. Alice encontra o castelo, uma antiga construção, bem pintada de amarelo, na qual morava a duquesa, senhora da realeza, com o conde Donatello. Bateu palmas no portão. Logo um criado chegou. É bem-vinda, pode entrar, minha duquesa mandou. Alice disse: obrigada, e mesmo um pouco assustada, naquele castelo entrou. Na grande sala de estar, que parecia sem fim, com tapete aveludado e cortinas de cetim, viu uma mesa num canto, 2 estátuas de santo, da linhagem querubim. 4 poltronas em couro, estilo xilografado, um grande lustre no teto, com cristal é decorado. Um janelão à direita era a moldura perfeita para ver todo o condado. Alice, embevecida, contempla a decoração, registra cada detalhe do suntuoso salão. Sorridente entra a duquesa, dispensando gentileza, muita estima e atenção. Para minha alegria, visita aqui receber. Pode sentar, não se acanhe, diga o que veio fazer. Se eu puder colaborar, comigo pode contar, farei com muito prazer. Fico muito agradecida, Alice falou na hora. Só vim aqui entregar este convite à senhora. Ai, meu Deus, é o convite, diz a duquesa Judite. Vou me arrumar sem demora. Esqueceu da gentileza, da sala saiu gritando: Donatello, Donatello, a rainha está chamando. O jogo vai começar, ninguém pode se atrasar. Vai depressa se arrumando. Alice deixa o castelo e continua seguindo. Quer encontrar o jardim, por isso está insistindo. Deparou com um novo fato. Surge de repente um gato, para ela sempre sorrindo. Um gato muito vaidoso, com o nome de Ogimosir. Um galante bom vivante, que gosta de dividir o riso com as pessoas, mostrando que as coisas boas gostava de repartir. Olha que gato engraçado, nunca vi tanta risada. Um fazedor de gracejo, sinto-me gratificada. Alice falou assim. Agora um sorriso, enfim, me deixa mais animada. Discorda o gato. É engraçado? Eu não sou isso somente. Se rio, tenho motivos. O meu riso é consequente. Mas isso ainda diz pouco, pois na verdade sou louco no meio de tanta gente. Muita gente nesse mundo, comenta, eu não mereço. Vive sempre a reclamar, construindo seu tropeço. Comigo é bem diferente. Corro as léguas dessa gente, às vezes desapareço. O gato era repentista. Quando desaparecia, cantava para a menina um coqueiro da Bahia. Ela se entusiasmava, pois o danado exalava, só o seu riso se ouvia. Além de tanto sorriso, ainda fica invisível. Esse gato não sei não, é um bicho imprevisível. Alice continuou, no percurso murmurou, nada aqui é impossível. Debaixo de um juazeiro, ela viu mais adiante, bem na frente de um chalé, um chapeleiro galante, dizendo: o tempo eu controlo, o dia, o mês desenrolo, como um fio de barbante. Ninguém diga por aí que o tempo muda depressa. Qualquer mudança acontece com a minha ordem expressa. O meu tempo marca tudo. Tenho prova, tenho estudo. O tempo aqui não tem pressa.
Esse chapeleiro louco falava igual a um tufão. O seu chapéu reluzia como as noites do sertão, pois o dito era enfeitado com o mesmo céu estrelado do chapéu de Lampião. Sirva logo o nosso chá, protestou o pelicano. Dormir aqui outra vez, confesso, não é meu plano. Sempre o mesmo repertório, não muda seu falatório, mesma coisa todo ano. Do outro lado da mesa, a raposa perguntou: esse chá vai ser servido? Se demorar, eu me vou. Chapeleiro, o tempo seu é diferente do meu, a galinha comentou. Eu sou dono do tempo, o chapeleiro repete. Por favor, eu não aguento, pare de jogar confete. Novamente o pelicano. Seu tempo não tem engano, com você ninguém compete. E Alice, se aproximando do meio da discussão, com licença, por favor, 1 minuto de atenção. O chapeleiro responde: tu pensas que vais aonde? Não tenho tempo, mas não. A galinha chama Alice para um chazinho tomar. Como ele controla o tempo, nós devemos esperar. O chapeleiro decide, sem revanche, sem revide, o tempo vou liberar. Alice nem se sentou, só perguntou em seguida: alguém conhece um jardim numa chácara florida? Quero essa informação. A quem me ajudar, então, fico muito agradecida. E agora que nós fizemos a leitura de mais uma boa parte do texto em cordel, uma pergunta para você. Quem poderia ajudar a Alice a encontrar o jardim? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, vamos ver quem ajuda? Olha lá. Aqui ninguém sabe nada, ande depressa ligeiro, vá atrás da tartaruga, na sombra do juazeiro. Saiu Alice apressada, chegou à casa indicada, como disse o chapeleiro. Bateu palmas sem parar, quando vagarosamente chega a dona tartaruga pela cancela da frente. Esse jardim eu conheço, porém às vezes me esqueço, onde fica certamente. Por favor, tente lembrar, Alice ensaia um sorriso. Rememore e pense bem, puxe mais pelo juízo. Ó, tartaruga, me ajude, mostre que tem atitude, desse jardim eu preciso. Reagiu a tartaruga. É tudo invencionice, eu não sei por que você não descarta essa crendice. Com licença vou entrar, se não pude lhe ajudar, me desculpe, dona Alice. Obrigada, tartaruga, disse Alice, vou partir. Encontrar esse jardim ainda vou conseguir. Vê logo o coelho correndo, a mesma fala dizendo, nem preciso repetir. Desta vez eu te acompanho, ó coelhinho corredor. Agora estou preparada. Acredite sim, senhor. Eu posso não ser atleta, mas vou cumprir minha meta, e seja lá como for. Corre o coelho novamente, sob um céu tão azulado, pelo meio de alamedas, por um planalto gramado. Ele não está sozinho, pois agora em seu caminho corre Alice do seu lado. Por fim o coelho chegou num estádio tipo arena. A multidão inicia ritmada cantilena, mas só para de cantar, de aplaudir e de gritar assim que ele entra em cena. Muita atenção todo mundo, cada qual no seu lugar. Minha querida rainha, nesta arena pode entrar. Rufem agora os tambores e que entrem os jogadores, o jogo vai começar. O coelho era o juiz, dando ordem e instrução. Sugeria aos jogadores, com a maior discrição, só joguem para perder. Se querem sobreviver, não acertem nada não. Tocando o taco na bola, a bola sendo tacada. Se cair dentro do cesto, é a perfeita jogada. Quem da rainha ganhar, ela manda degolar. Foi essa regra ordenada. E a rainha de copas, ninguém podia vencer? Também pudera, leitor, quem ganhasse ia morrer. Mas Alice, ali num canto, pensava, eu me garanto, se eu jogar não vou perder. O jogo perdia a graça, só a rainha vencia. O coelho gritou então, a rainha desafia. Tem alguém na arquibancada para entrar nessa jogada? Porém, ninguém respondia.
Alice quebra o silêncio. Senhor Coelho, eu pretendo participar desse jogo. De taco também entendo. E desceu da arquibancada, por todos ovacionada, entrou na arena correndo. Das regras você entende? O coelho então perguntou, e muito discretamente para Alice sussurrou. Jogue despreocupada, não acerte uma tacada. Mas Alice nem ligou. É preciso este parêntese para entender o poema. A bola era um tatu-bola, o taco uma seriema. Vendo tanta pataquocada, Alice cai na risada com o esquisito esquema. A rainha ordenou, pegue, aqui está o seu taco. Obrigada, disse Alice, nesse jogo não empaco. E na primeira jogada, numa brilhante tacada, a bola foi para o buraco. Taco vai e taco vem, mas o taco não se enrola. A rainha nunca vira no cesto entrar tanta bola. Alice fez tanto ponto que o coelho ficou tonto, quase lhe funde a cachola. A plateia emudeceu, já prevendo a consequência. A rainha, dessa vez, não pensaria em clemência. Seria o momento exato para apresentar de fato toda a sua truculência. Cortem a cabeça, não podia me vencer. Era a ordem da rainha, demonstrando seu poder. Alice não entendeu, só porque ela não perdeu, podia agora morrer? Mas o gato sorridente apareceu no momento. O chapeleiro, na hora, parou o tempo e o vento. Disse o gato, está errado, pois ninguém é condenado sem antes ter julgamento. Que julgamento que nada, não quero ouvir sua loa, bradou de novo a rainha, que proposta mais à toa, põe o fim nessa querela, cortem a cabeça dela, não quero aqui má pessoa. O rei de copas pediu, meu bem, perdoe a pequena, calado, grita a megera, decapitem-na, sem pena. Os valetes se achegaram, um a um se perfilaram naquela esquisita arena. Vamos ouvir as pessoas, ponderou o chapeleiro. Alguém quer testemunhar ou ser breve conselheiro? A duquesa então falou, com a rainha eu estou, nosso reino vem primeiro. Depois falaram a galinha, tartaruga, centopeia. O rato chegou ali, azoretado das ideias, dizendo, estou resfriado, meu lar está encharcado, é culpa desta plebeia. A raposa complementa, essa menina é tão má, nem me conhece direito, chegou tomando o meu chá, rainha, conte comigo, sou a favor do castigo, cumpra-se a sentença já. A rainha deu um grito, com sua voz de trovão, está posto o veredito, soldados entrem em ação. Alice saiu correndo, dos soldados se escondendo no meio da multidão. Os soldados viram que teriam muito trabalho, reuniram-se os valetes e um coringa espantalho. Alice estava cansada, disse, serei descartada desse esquisito baralho. Foi ficando encurralada, de tanto medo tremeu, pegou a fruta no bolso, grande pedaço comeu, tornou-se logo um gigante, o batalhão num instante deu meia volta e correu. Alice falou, agora entendo, não sou bem-vinda, sou igual um bonecão dos carnavais de Olinda, só que lá tem um enredo e todos dançam sem medo, mas o medo hoje aqui finda. Então, todos assustados, até de medo tremendo, fica Alice comovida, pega a fruta, vai comendo e logo volta ao normal. Porém, o coelho tal passa por ali correndo. Eu tenho outro compromisso, com licença minha gente, e saiu em disparada. Quero dizer de repente, o coelho andando apressado, Alice disse, coitado, atrasado novamente. Naquilo escuta uma voz, no meio da correria. Volte para casa, Alice, e deixe de estripulia. Sentiu a brisa soprando, viu uma ovelha passando, perto de onde ele dormia. Não viu mais o coelho branco, nem mesmo o gato risonho, a duquesa ou a rainha, com o seu grito medonho, e pensou encabulada, toda essa história encantada foi realidade ou sonho? E assim a gente chega ao final da nossa história. Então, gostaram desse cordel, Alice? A nossa história Alice, né? Tradicionalmente conhecida, agora adaptada para o cordel. Espero que vocês tenham gostado da história e percebido as diferenças de adaptação e ali aquelas características nordestinas. Infelizmente, nossa aula chega ao fim, mas eu fico por aqui e deixo para vocês o meu abraço. Até mais!